Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Tem alguém pronto para receber uma palavra do céu? Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Antes de começar essa palavra, de ler a palavra, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. E que grande responsabilidade. E eu queria honrar a vida da minha pastora e dizer que eu estou extremamente feliz de ver que você aposta na gente, você investe na gente. E contrário a tudo que todo mundo fala, que ninguém sai daqui, não tem frutificação daqui, eu sou a prova viva de que sou fruto desse lugar. E foi através da sua vida, eu quero glorificar o nome do Senhor, porque você foi sensível em me amar. No meu tempo mais difícil e rebelde, você me amou. E hoje eu estou aqui como fruto da sua oração. Te agradeço. Agradecer também meu esposo, que está ali, maravilhoso, intercessor. E eu queria também honrar uma pessoa que se eu estou aqui hoje, é por causa da intercessão dela, é a minha mãe. Amanhã ela faz aniversário, 65 anos, irmão. E eu queria honrá-la, porque tudo que eu sei sobre oração e intercessão foi por causa dela. Ela me amou no meu momento mais difícil, irmão. No meu momento mais impuro. E a minha impureza não contaminou. Na verdade, foi ao contrário. A pureza do coração dela, o amor dela, me transformou, me salvou, me tirou do lamaçal do pecado. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor e agradecer, porque eu tenho uma mãe que não desistiu de mim, que permaneceu. E hoje, aos 65 anos dela, eu estou aqui. 64, ela não tem 65. 64, 63? Eu estou envelhecendo ela rápido. Eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor pela sua vida, minha mãe. Eu te amo muito. E você é a prova viva que quem não desiste de orar tem o fruto, sim. Eu sou o fruto do teu penoso trabalho, mãe. Glória a Deus, amém? Então vamos honrar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, que é o Senhor Jesus. Eu queria começar falando para você que essa palavra tem sido gerada há muito tempo no meu coração. É uma palavra que eu mergulhei, que eu esmiucei. Eu não vou ter tempo para falar aqui tudo, mas eu queria liberar algo daquilo que o Senhor falou a respeito da nossa igreja, e não somente a respeito da tua casa, mas a respeito da região que você está plantado. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, nós vamos orar. Pai, eu te entrego esse momento, Senhor. Esse lugar onde eu estou não é um palco, é um altar. E aonde tem altar, a manifestação do teu poder, a manifestação de quem o Senhor é. Não é pela minha eloquência, Senhor, é pelo poder da tua palavra, da tua verdade que liberta. Senhor, prepara os corações aqui nessa noite, que a boa semente encontre terra fértil, que aquilo que o Senhor liberar desse altar, através da minha boca, venha trazer libertação, liberação do alto, palavra que encontre corações. Senhor, essa é uma noite, não uma noite comum, Senhor, porque eu não vim aqui para holofote, eu vim aqui na unção que quebra todo jugo, que despedaça toda a cadeia, e eu declaro que todo aquele que entrou aqui angustiado encontrará alívio na alma, aquele que entrou aqui cativo encontrará liberdade na verdade, aquele que entrou aqui sem direção encontrará o caminho que é a verdade. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que essa é uma atmosfera profética e propícia para o agir do teu espírito. Todo espírito contrário ao teu, eu dou uma ordem agora, bate em retirada. E se você veio para perturbar, para tocar na mente, para tocar no corpo, sai agora no nome de Jesus. Mentes cativas, a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pegue a tua palavra antes de sentar, irmão. Pegue a tua Bíblia e abra em Êxodo 3. Antes de sentar, vamos ler em pé? Êxodo 3, versículo 10. Diz assim: Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Pode se assentar. Quando eu estava meditando nessa palavra, e Deus já me deu várias interpretações desse texto, mas uma das coisas que eu vim orando essa semana e jejuando, o Senhor falava assim: Jéssica, é um tempo de liberação e libertação.
E quando eu vi essa mensagem, eu falei assim: Senhor, mas vá agora, pois eu estou enviando você. Ele falou assim: essa é uma palavra para a minha igreja. Chegou um tempo onde Deus está liberando você para ir, irmão. É um tempo onde as amarras de Satanás não vão poder mais te paralisar. É um tempo onde Deus está derramando liberação para dizer: igreja, chegou o tempo de sair das quatro paredes. É tempo de libertação e tempo de liberação. No capítulo 3 é Deus chamando Moisés. Mas eu queria introduzir você nesse contexto, irmão. Êxodo começa relatando a história da família de Jacó. Jacó com sua família foi para o Egito por causa de José. José é aquele menino sonhador que virou governador do Egito, que marcou a história de uma nação com uma administração excelente, com revelações de sonhos de Faraó, enfim. José marcou a nação. Só que o Êxodo começa dizendo que os filhos de Jacó morrem, Jacó morre, José morre, mas esses filhos eram tão fecundos, multiplicaram tanto que encheu toda a terra. Êxodo começa dizendo que aquela família que chegou somente 70 pessoas no Egito, agora são mais de 2 milhões de pessoas. E nesse meio tempo, irmão, passa 400 anos. E aí se levanta um novo faraó. E a palavra vai dizer na versão NVI que esse faraó não conhecia José, mas na verdade, quando você estuda mais a fundo, não é que ele não conhecia, ele só não dava devida importância para José, até porque ninguém consegue apagar uma história com legado. História que é escrita pelo dedo de Deus, ninguém apaga, irmão. A história que é escrita pelo Senhor, ninguém consegue apagar. E José, ele foi alguém que marcou a nação do Egito. Não tem como nenhum faraó não conhecer a história de José. Mas esse faraó fazia questão de ignorar a história dele. Esse faraó estava tão incomodado com o crescimento do povo israelita que ele ignorava quem era José. Para ele, o crescimento desse povo não era uma bênção, era uma ameaça. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ignorar a história de José não impede a bênção da multiplicação. Ignorar o fato de Deus ter escrito a história de José não impede a unção liberada a ser concretizada, irmão. Não impede a palavra a se concretizar. Não importa quem está dando valor à tua história ou quem está tentando ignorar a tua história. Quando Deus libera uma palavra e Ele decide agir, não importa quem está no poder, não importa quem está na posição, Ele vai cumprir. Ele não sabia, ele não estava lá em Gênesis 15, quando Deus disse a Abraão: sai da tua tenda, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-la, assim será a tua descendência. Ele não estava lá quando Deus bradou no ouvido de Isaac: Isaac, como seu pai guardou os mandamentos, eu multiplicarei tua descendência. Ele não estava lá, irmão, quando Deus bradou no ouvido de Jacó: Jacó, tá vendo? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac, e agora eu vou multiplicar a tua descendência como o pó da terra. Ele não estava lá, irmão, mas a terra ouviu, o céu ouviu e o inferno ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra. Os céus ouviu, o mundo espiritual ouviu, irmão, e a terra ouviu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a bênção liberada na vida de Abraão não dependia de intervenção humana. Aquilo que Deus liberou na vida de Abraão, de Isaac e Jacó não dependia de intervenção humana, seja ele com coroa ou sem coroa, seja ele no palácio ou não no palácio. Irmão, não depende. Esse faraó não conhecia a palavra, mas o inferno conhecia. Mas por que, irmão? Um homem tão poderoso como esse estava se sentindo ameaçado por um povo que ele fingia que não conhecia, que ele não se importava com a história.
Por quê? Os estudiosos vão dizer que esse faraó foi um dos faraós mais importantes do Egito, que ele fez a influência dos egípcios ultrapassar a fronteira natural, ou seja, Egito era forte, tanto que eles conseguiram escravizar mais de 2 milhões de pessoas. Mas por quê? Esse homem tão poderoso, cheio de privilégio, por quê? Se importava tanto com esse povo. Eu vou te dizer, coloca para mim aí, Êxodo capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler aqui. No capítulo 1, versículo 9, olha o que Faraó diz aos egípcios. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo aqui, irmão. O faraó todo poderoso dizendo, veja, você não está vendo que eles estão crescendo? Você não está vendo que eles são numerosos? Esse faraó está vendo a promessa se cumprindo nos olhos dele, irmão. É a primeira vez da boca de faraó que os filhos de Israel é chamado de povo. Vocês não estão entendendo não. Irmão, faraó, o inimigo, está dizendo, eu estou conseguindo enxergar a promessa se concretizando. Eu já estou vendo acontecendo na terra. Eu já estou vendo a terra reagindo à palavra. Eu já estou vendo. Esse homem todo poderoso começa a ver e a declarar. Irmão, ele vê e declara, concretiza que é um Deus que promete e faz. Ele concretiza que o Deus que cumpriu há anos atrás está realizando, irmão. Jesus, vejam, você não está vendo? A palavra liberada há anos atrás se concretizando na vista de Faraó. Na vista de Faraó, irmão. É a semente de Abraão dizendo, agora eu não sou mais da família de Abraão somente, agora eu sou de uma nação inteira. Irmão, eu não sei qual é a palavra que Deus liberou sobre você, mas eu creio absurdamente nessa palavra, que quando Deus libera uma palavra, o céu age, a terra precisa reagir. Quando Deus começa a agir, Senhor, meu Deus, quando Deus fala, a minha mão forte está agindo com poder agora, a palavra, vou começar a movimentar a terra, porque nada pode impedir o agir do Senhor. Agindo Deus, irmão, quem impedirá? Pode ter coroa, pode se achar o detentor do poder, mas aquele que tem todo o poder, ele desce do trono e diz, a terra vai ter que reagir, a terra vai ter que reagir. Esse é o nosso Deus. E eu declaro, irmão, na tua vida, que a partir de hoje, a terra vai começar a reagir à palavra. Aquilo que você não acreditava mais. Mas Jéssica, tem anos que eu recebi. Tem anos. Deixa eu te dizer. A palavra vai dizer que esse faraó, ele começa a arquitetar. A palavra diz, a palavra astúcia. Ele começa a ter a astúcia de paralisar o povo do crescimento. Começa a movimentar as artimanhas. Sabe por quê, irmão? Porque quando Satanás não consegue paralisar a palavra, porque ele não tem esse poder, ele começa a paralisar quem a recebeu. Faraó não tem poder de paralisar a bênção, mas tem poder de paralisar o povo. Ele começa a arquitetar. Eu vou paralisar aqui, eu vou oprimir, eu vou escravizar, eu vou matar. Ele chega nesse ponto, irmão, a querer matar o povo. Opressão, escravidão e matar. Moisés, ele nasce nesse cenário, irmão. Moisés já nasce com uma sentença de morte sobre os ombros, refém de uma sentença, irmão. E olha só isso aqui, preste atenção, você que é pai.
Satanás, ele não tenta matar o povo que está de pé. Satanás tenta matar a próxima geração. Mata os meninos. Mata a próxima geração. Porque quando você paralisa, irmão, a próxima geração não vem. Quando você morre tendo uma palavra, irmão, qual é a direção da próxima geração? Faraó começa a arquitetar. Eu vou pressionar, eu vou oprimir, eu vou escravizar. E Moisés nasce debaixo dessa sentença. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, irmão. Eu quero liberar sobre a sua vida. Porque aonde havia sentença de morte, Deus deu um escape e trouxe vida. Aonde era para ter morte sobre a vida de Moisés, e todo mundo aqui conhece a história, Deus trouxe vida. Aonde tinha sentença, vai viver viciado, vai viver aprisionado, vai viver oprimido, vai viver escravizado, até o ponto de você ver Satanás cavando a tua cova. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus veio fechar covas nessa noite. Eu queria intercessão comigo, irmão. Aquele que está opresso vai sair liberto. Aquele que está escravizado vai sair liberto. A sentença é: vai morrer nesse quarto, vai morrer nesse vício, vai morrer nessa escravidão, vai ficar aprisionado nessas emoções, na ofensa, na ferida. Mas aí vem Deus, irmão. Enquanto todo mundo achou que era morte, enquanto todo mundo achou que a geração ia morrer, eu venho com escape, eu venho com a saída, eu venho com vida, eu sopro vida. Porque aquele que tem uma palavra tem o guardar de Deus. Você tem uma palavra. Você não vai morrer nessa sentença. Você não vai morrer escravizado e refém dessa sentença maligna. Deus está quebrando agora toda a sentença sobre a tua vida. Ele te tentou matar você, irmão, quando você nasceu. Tentou matar você na tua infância. Tentou destruir os seus sonhos na tua adolescência, na tua juventude. Ele te aprisionou em vícios emocionais, vícios que te aprisionaram, irmão. Mas essa é uma noite que Deus me enviou aqui para te dizer: tem escape, filho. Tem escape, filha. Você não morreu porque eu estava lá. Você não ficou aprisionado porque eu estava lá. Você não ficou escravizado porque eu estava lá. A graça te alcançou. Esse é o nosso Deus, irmão. A sentença de morte virou vida na vida de Moisés. E ele aumenta a opressão, irmão. Esse faraó começa a ver: eu só preciso fazer com que os filhos não enxerguem. Preste atenção nisso aqui. A palavra liberada se concretizando na terra. Seu inimigo já viu, mas você não consegue ver. Sabe por quê? Porque ele bota opressão, escravidão, ao ponto de você não querer viver, para você tirar os olhos daquilo que já está sendo cumprido. Ele te faz ficar cego diante daquilo que Deus te prometeu. Ele faz você enxergar a sua dor, faz enxergar a tua ofensa, faz enxergar o quão pequeno você é, quão sujo você é. Ele te faz enxergar para você não ver que a palavra já está se concretizando, irmão. Mas em nome de Jesus, os seus olhos serão abertos nessa noite, e você vai começar a enxergar que aquilo que Deus te prometeu, Satanás não pode parar. Aquilo que Deus te prometeu, Satanás não pode apagar. Aquilo que Deus te prometeu, Satanás não pode segurar. Pode fazer a astúcia que for, o plano que for, pode fazer as artimanhas que for, mas Ele é o Deus que desembaraça. Ele é o Deus que quebra o arco, despedaça a lança. Ele é o Deus que quebra todo jugo, toda a cadeia. Esse é o nosso Deus. Moisés nasce nesse contexto, irmão. Cresce no palácio. E Estevão, em Atos 7, vai dizer que ele cresceu em conhecimento e ficou super dotado em palavras e obras. Ou seja, Moisés era o cara, sabia tudo, conhecia tudo, cresceu lá.
Mas o capítulo 2, e só um ponto aqui, Moisés é o cara que escreveu o Pentateuco. Ou seja, Êxodo foi escrito por Moisés. Ele está escrevendo a própria história na terceira pessoa. Ele está escrevendo. E no capítulo 2 ele diz assim: Moisés, já homem feito. Irmão, eu fico pensando aqui que Moisés, que escreveu a respeito de si mesmo, se achava um homem feito, homem pronto. Eu estou preparado, eu já sou um homem feito. Estevão vai dizer que ele tinha cerca de 40 anos. Mas esse preparo, estar homem feito, preparado, não isentou ele do erro, irmão. O preparo de Moisés não adiantou perto do tempo errado. Deixa eu te dizer, o seu preparo sem envio fere pessoas e fere você. Estar preparado, cheio de conhecimento, sem a unção para habilitar você para aquele tempo, não serve de nada, irmão. Moisés, se sentindo preparado, foi lá. Não sabia o que era a aflição da escravidão, vivia no palácio. Quando chegou do lado de fora, viu a opressão em cima dos irmãos. E essa opressão, irmão, acendeu o chamado, porque o chamado você tem no tempo errado, no tempo certo. É aquilo que queima no coração. E aí eu fico imaginando Moisés, meus irmãos sendo escravizados, sabe, o fogo aquecendo o coração, a sede de justiça, o chamado atravessando o coração, mas no tempo errado. Moisés mata um egípcio e esconde na areia. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o seu dom e talentos sem o envio de Deus não vai edificar nada. A unção e a autoridade liberada pelo Senhor, ela não só te habilita, mas ela te protege também. Ela te protege para o tempo certo, ela te protege para os lugares certos. Não adianta, a pior coisa, irmão, é você se sentir preparado e estar num lugar onde está achando que está fazendo algo para Deus, deixa um rastro de pessoas feridas e acha que Deus está te usando ainda. Irmão, Deus não se mistura, santo e profano não se misturam. Aonde tem pecado escondido, Deus não está lá. Não adianta. E detalhe, você acha que ninguém está vendo? Porque a palavra vai dizer que Moisés olha para um lado, olha para o outro e esconde o corpo na areia. Mas no outro dia ele vai lá de novo. E os irmãos dele estão brigando. Ele tenta apartar um dos irmãos, olha para ele e fala assim: quem te pôs juiz e líder sobre nós? Quer nos matar como fez com o egípcio? Ele achava que ninguém sabia. Exposto pelos irmãos. Porque Satanás sabe exatamente o lugar que te fere, irmão. Ser questionado por um egípcio não ia ferir Moisés, mas os meus irmãos, aquele que deveriam cuidar de mim, aquele que deveriam me proteger, agora fala, questiona quem eu sou, questiona meu chamado, questiona a minha identidade. Ele foi chamado, irmão, mas os irmãos fazem questão de perguntar: quem é? Quem te colocou? Sabe por quê? Porque no pecado escondido, o domínio está nas mãos de Satanás, irmão. Ele poderia muito bem: eu não tenho pecado escondido, foi Deus que me chamou líder e juiz sobre vocês. Mas o pecado escondido faz Satanás ter o domínio das suas emoções, o domínio da sua identidade. Você já não sabe quem é, você não se consegue ver mais naquele propósito, no chamado, porque tem algo escondido. E como o nosso ego é muito alto, a gente se sente muito preparado, a gente não tem a humildade de confessar e deixar. A gente quer caminhar achando que Deus ainda permanece conosco. E Moisés, irmão, com a alma angustiada, exposto pelos irmãos, fica debaixo de uma sentença novamente. Faraó fica sabendo e diz: eu quero matar Moisés. E Moisés sai foragido.
foragido do chamado, foragido da identidade, fugindo com medo daquilo que um dia queimou no coração, irmão, daquilo que era apaixonado, daquilo que era um sonho e plano. Moisés foge e vai parar em Midian. E Midian significa terra dos conflitos, porque é para lá que nós vamos quando nós somos guiados pelas nossas emoções. Conflito na alma, conflito familiar, conflito financeiro, conflito emocional. Mas Jéssica, eu só dei brecha no ministério, irmão. Satanás só precisa de uma brecha para bagunçar tudo. Moisés vai parar nesse lugar, com a alma ferida, ofendido. Vou passar aqui, tá? E nesse lugar, irmão, Moisés encontra a casa de Jetro. E eu acho isso interessantíssimo, porque para todo mundo era um lugar de morte. Ou Moisés vai morrer na mão de Faraó, ou Moisés vai morrer em Midian. Vai morrer de qualquer jeito, mas não. Deus sempre manda uma casa de Jetro, irmão. Deus sempre manda alguém no seu lugar de maior conflito para dizer: não para, porque você ainda tem palavra, você tem fogo queimando dentro, você tem chamado. Sempre haverá uma casa de Jetro para te colocar de pé, irmão. Moisés chegou nesse lugar e ao invés de Jetro dar espada, dá cajado. Moisés, agora você vai aprender a mergulhar na escola da humildade. Aqui não tem palácio, aqui não tem coroa, aqui não tem privilégio, mas você pode apacentar, você não vai parar, você vai continuar caminhando, porque você vai aprender que a coroa não te faz dono daquilo que é de Deus. Você não pode sozinho, Moisés. Você sem mim não pode. E é por isso que você está aqui. A minha mãe costuma falar, irmão, que Deus não desperdiça nada. Não foi Deus que levou Moisés para Midian, mas ele aprendeu nesse lugar a ser humilde, a depender de Deus. E olha que interessante, o Dwight Lima é um grande evangelista. E ele fala algo interessante sobre a vida de Moisés. Ele fala assim: a vida de Moisés é partida em 3 partes de 40. Os primeiros 40 anos, Moisés acha que é alguém. Nos segundos 40 anos, ele aprende que não é ninguém. Mas nos terceiros 40 anos, ele entende que Deus pode usar o ninguém para transformar outros em alguém. Irmão, isso aqui queimou no meu coração, porque quando Moisés mergulhou nesse lugar, Deus está falando: Moisés, eu não tenho coroa agora, mas eu tenho um cajado para você. Eu não tenho palácio agora, mas eu tenho a graça que te basta. Eu não tenho os privilégios do palácio, mas eu tenho a misericórdia que te alcança. No teu lugar de conflito, irmão, eu não sei qual é o conflito que você está passando agora, mas tem casa de Jetro para você, tem graça te alcançando, tem misericórdia te tocando, tem um Deus que te ama te alcançando e cuidando daquilo que é teu. Irmão, Moisés ficou 40 anos em Midian, cuidando de algo que não era dele, para aprender que na casa de Deus, aquilo que Deus entrega em suas mãos não é teu, é dele. Mas teve um dia, irmão, e aqui eu termino, teve um dia que Moisés, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, 40 anos, teve um dia que Moisés decidiu atravessar um deserto. Teve um dia que Moisés falou: eu vou atravessar o deserto, eu vou até o Monte Horebe, que significa monte de Deus. E aqui, nesse Monte Horebe, Moisés vê algo sobrenatural, uma sarça em chamas que não se consumia. E quando Moisés olha para essa sarça, ele fala: por que não se consome? Eu vou me aproximar. E quando Moisés se aproxima, ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés. Irmão, segura aqui. Eu aprendo algo poderosíssimo aqui, uma lição com a vida de Moisés. Para você sair da terra do conflito, irmão, você não pode estar no comodismo.
O evangelho é confronto, não conforto. Moisés decide atravessar o deserto. Moisés decide ir ao lugar da presença. Mas não só ir para ver, ele decide se aproximar, irmão. O que Moisés está falando aqui, e é uma mensagem para você, nessa terra do conflito que você está passando, você já atravessou muitos desertos. Hoje, você decidiu se aproximar da presença, chegar no lugar onde a presença se manifesta. Mas agora o Senhor está te dizendo: quer ouvir a minha voz? Se aproxima do fogo. Se aproxima do fogo. É no fogo que eu te purifico. É no fogo que eu limpo suas ofensas e feridas. É no fogo que eu tiro as suas mazelas. É no fogo que eu tiro os seus espinhos. É nesse lugar, irmão. Deus poderia queimar em qualquer lugar. Ele poderia queimar no cedro do Líbano. Ele poderia queimar numa palmeira. Mas Ele decidiu queimar num arbusto insignificante. Porque Deus é especialista em queimar em quem não dá nada. Eu queria que você se colocasse de pé. Essa é uma noite de liberação sobre a tua vida. A divindade de Deus, irmão, não anula a sua decisão. Sabe, quando você vai estudar sobre a sarça, ela é uma planta que não dá frutos. Ela é uma planta que não dá sombra para ninguém. Serve para nada, irmão. Mas Deus decidiu queimar no meio da sarça. E a sarça é uma planta espinhosa, irmão. É como se Deus estivesse olhando para Moisés e falando: tá vendo essa sarça? Essa sarça é você. Cheio de espinhos, né, Moisés? Há muito tempo não dá fruto. Há muito tempo não me dá nada, para mim e para ninguém. Mas nesse dia, nessa noite, Moisés, você decidiu atravessar o deserto. Nesse dia, Moisés, você chegou no lugar onde tem presença. E melhor, você não ficou olhando o sobrenatural de longe. Deus decidiu se aproximar do fogo. É como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, tá vendo esse fogo que não consome? É esse fogo que eu quero queimar dentro de você. Tá vendo, Moisés? É esse fogo que vai te renovar, te colocar de pé, te trazer de novo. É esse fogo, Moisés, que não consome, que está dentro de você para dizer: o teu chamado não é para ferir ninguém. O teu chamado não é para dar troco ninguém. O teu chamado não é de vingança. O teu chamado é de sobrenatural. É de fogo queimando dentro. É de fogo trazendo renovo. Em nome de Jesus. Nos tornamos responsáveis. Essa é uma noite que o Senhor separou A para você. chama não vai apagar. A graça do Senhor te alcançou nessa Nos noite.